Qual é o sentido da vida? Essa é uma das mais importantes perguntas que a humanidade já fez. Nos últimos anos, porém, ela parece ter perdido seu significado. Muitos acham que estamos aqui apenas para buscar o prazer, para ficarmos ricos ou para ter sucesso. Outros acham que somos o resultado do ambiente em que vivemos, mas a resposta para essa pergunta talvez possa ser encontrada nos piores lugares. O psiquiatra, filósofo e autor austríaco Viktor Frankl sabe bem disso. Prisioneiro durante 3 anos em campos de concentração, onde os humanos eram tratados de modo pior do que os animais, ele se viu reduzido à sua forma mais primitiva. O pai, a mãe, o irmão e a esposa de Viktor Frankl morreram nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E exceto sua irmã, toda a sua família foi exterminada pelos nazistas. Como foi que ele, tendo perdido tudo que era seu, sofrendo fome, frio e brutalidade, em constantes ameaças de morte, conseguiu encarar a vida como algo que valia a pena? Isso é o que você vai descobrir em nosso novo filme original. Seja muito bem-vindo à estreia da nossa produção internacional Além da Liberdade. Nós viajamos por 5 países para criar um filme documental inédito sobre a vida de Viktor Frankl. Esse filme vai além de um simples retrato biográfico. É uma obra profunda que explora o verdadeiro sentido da vida. Afinal, um psiquiatra que passou pessoalmente por tamanha experiência certamente tem algo a nos dizer. Ele, mais do que ninguém, pode ser capaz de ver a nossa condição humana com sabedoria e compaixão. Além disso, diferente de outros registros sobre Frankl, nosso novo original não apresenta apenas imagens de locais históricos, mas reúne também entrevistas com especialistas, personalidades importantes que dedicaram a vida para entender o pensamento e as ideias de Viktor Frankl. Você vai embarcar em uma viagem guiada por mim, juntamente com Cláudio Garcia Pintos, um especialista renomado em logoterapia. Juntos, exploramos as raízes de Frankl em Viena, sua cidade natal. Visitamos a impactante realidade do gueto de Terezin, na República Tcheca, onde Frankl experimentou pela primeira vez a prisão. Percorremos também o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Por fim, nossa jornada nos levou ao sombrio campo de concentração de Dachau, na Alemanha, o último destino de Frankl antes de ser liberto. Hoje, nosso convite é para que você tenha uma busca autêntica pelo sentido da vida, pois, como Frankl dizia, a alma humana pode suportar tudo, exceto a ausência de sentido. A Lumine não é um streaming igual aos outros. Prova disso são as produções originais como Isabel Cristina, Uma História de Martírio, O Sim de Maria, A Vida Interior e Via Sacra. Poucos sabem, mas todo esse conteúdo tem uma coisa em comum. Eles foram feitos para você ter uma experiência única com a beleza, a bondade e a verdade. Aqui, nós levamos a sério o que você assiste. Aliás, aqui nós levamos você a sério. Senhoras e senhores, Além da Liberdade é a nova produção internacional da Lumine e começa agora. Se ajeite em um lugar confortável, chame alguém para assistir com você e aproveite.
frio. O cafezinho vai bem agora, cara. Viktor Frankl é um psiquiatra austríaco, vienense, apaixonado por Viena. Nós estamos aqui na cidade na qual nasceu, viveu e morreu Viktor Frankl. Ele nasce em 1905. Ele quase nasce numa famosa cafeteria aqui de Viena, Café Sille. Ele diz que a mãe dele teve as primeiras contrações numa tarde primaveril numa cafeteria. Viktor Frankl é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores personalidades de todo o século XX. Doutor honoris causa 29 vezes, reconhecido 29 vezes. Viktor Frankl morava muito próximo dessa cafeteria, Cafeteria Sille, na qual se reuniam os adlerianos. E desde muito novo, ainda pequenininho, Viktor Frankl frequentava o Café Sille, evidentemente acompanhado dos seus pais, e é muito possível que lá ele tenha começado a ouvir as primeiras reflexões deste que depois veio a se tornar um dos seus grandes mestres, que é Alfred Adler. E lá, muito possivelmente, nasce também a paixão de Viktor Frankl pela pessoa humana, pela psicologia. Viktor Frankl fue un hombre común y corriente. Yo siempre digo que un hombre ordinario, común y corriente, que tuvo una vida extraordinaria. Y eso le da el valor testimonial. Porque si lo definiéramos como un hombre extraordinario, posiblemente ni a vos ni a mí nos serviría como ejemplo. Nosotros no somos extraordinarios. Viktor Frankl nació en 1905 en la capital del imperio más importante de la era moderna, el Imperio Austrohúngaro. Viena, la capital del imperio, era la capital del mundo, la capital artística. En Viena podías encontrar a Otto Wagner, a Rodin, a los grandes escritores, a los músicos. La capital política, el imperio austrohúngaro manejaba la política europea. La capital científica, pensá que Viena había desplazado a París y Londres. La capital económica, militar del mundo era Viena. En esa Viena, en 1905, nace Viktor Frankl, de una familia judía muy tradicional. Viktor Frankl, ele é filho de Elsa Frankl e Gabriel Frankl. E Frankl vai dizer que o clima familiar era um clima extremamente gostoso. A máxima de vida do pai de Viktor Frankl é a seguinte: como Deus quer, assim eu aceito. Pero sucede algo que era previsible. Se desata la Primera Guerra Mundial. Allí cambia todo, evidentemente, no solo para Viktor y su familia, para el mundo entero. Cambia la historia. Fueron años del 1914 al 18 de una guerra terrible. Afectó a la familia Frankl al punto tal que tenía que salir con Walter incluso a veces a mendigar o robar comida para que pueda comer su familia, hasta que en el 18 termina la guerra. Terminó la guerra, el imperio austrohúngaro la perdió, de modo tal que Europa cambia totalmente, y lo que era el gran imperio ahora pasa a ser Austria, una pequeña república en el centro de Austria. De todas maneras, él pudo cumplir su sueño, ya en el 18, de estudiar en el liceo. Su vocación de médico ya era firme en él, quería ayudar a la gente. ¿Cómo creer en un mundo que había pasado esa guerra? ¿Cómo podía alguien creer en una vida posible después de tanto sufrimiento? Y él se propuso desarrollar lo que llamó el antídoto contra el nihilismo. Em nenhum momento da minha vida foi a morte o centro das minhas preocupações. Mas uma única questão:
Não será a transitoriedade da vida que aniquila o seu sentido? E a resposta que determinou todas as minhas decisões foi a seguinte: em certa maneira, só a morte é que dá sentido à vida. Interessante, né? Viktor Frankl, já muito novo, na sua tenridade, começa a especular sobre o sentido da vida e o quanto esse sentido está ou não atrelado com a finitude. Será ridícula essa vida, uma vez que tudo acaba? Será que a morte e a presença certa da morte não aniquila toda a possibilidade de sentido que há nessa vida? Ou será que é justamente o fato de nós morrermos e sermos finitos que faz com que nesta vida haja um sentido e nós podemos, e não só podemos, nós devemos encontrar? Imagina um jovem especulando sobre questões como essa. Olha que interessante, aqui nós vemos a caveira, como diria Francisco de Assis, a irmã morte, dando as badaladas de uma hora que se encerra, convocando uma nova hora que agora chega, e os apóstolos passando. Isso tudo nos coloca diante dessa reflexão do memento mori, né? Lembra-te que vais morrer. Poderíamos dizer, né? Lembra-te que és etéreo, que és pó, que ao pó voltarás. Essas badaladas marcam uma hora que já não existe mais, uma hora que se encerra. Então logo elas se encerrarem, essa hora nunca mais existirá. Yeah, right here. Hold my Prosecco. Ah, tranquilo. Se recibe de médico y eso le permite acceder a ese nivel de ayuda que él tanto aspiraba. Él quería curar a la gente sin darle medicamentos. Era un sueño que había tenido. Ja, ja. Schön, Sie zu sehen. Frankl war ja sehr gut beschäftigt. Ich meine, er hat enorm viel eigentlich geleistet in seinem Leben. Er war Direktor der neurologischen Abteilung der Poliklinik in Wien, hat die ganze Woche über Patienten gehabt und am Wochenende hat nebenbei noch sein ganzes Lebenswerk aufgebaut und Bücher geschrieben, hat an vielen Universitäten gelehrt und so weiter. Aber er hat eine gute Psychohygiene betrieben. Also er hat sehr geachtet, dass er sich nicht überlastet. Er wäre nie in ein Burnout-Syndrom zum Beispiel hineingerutscht. Burnout-Syndrom ist schon bekannt. Ne? Also er ist als Ausgleich zu seiner vielen Arbeit ist am Wochenende in die Berge gegangen, zum Klettern gegangen. Da konnte er gut abschalten. Beim Klettern muss man an jeden Handgriff achten, wo man sich festhält an den Felsen. So. Da kann man nicht an irgendwelche Patienten denken, die einen belastet haben und dann irgendetwas. Also war eine Art Dereflexion. Dereflexion ist vielleicht auch ein Begriff.
Begriff. Nicht? Und außerdem sagt er, auf dem Bergplateau, wenn er dann oben am Gipfel war, hatte er seine besten Ideen und seine genialsten Eingebungen in der Einsamkeit, in der Stille, in der Ruhe. Desde muito cedo aparece em Viktor Frankl essa noção de que a pessoa é algo a mais do que a realidade material. Há algo que transcende, há algo que escapa aos olhos, há algo que é especificamente humano, que nós não encontramos nos animais, não encontramos numa máquina. O homem, para Frankl, tem que ser necessariamente, obrigatoriamente, mais do que uma máquina, que é programada para funcionar de uma forma, muito mais do que um animal que vive nesse mundo atrelado às realidades do mundo, buscando sobrevivência, buscando prazer, fugindo de todo desprazer. Para Viktor Frankl, há algo na pessoa que extrapola isso tudo, obrigatoriamente. Há um especificamente humano. En el año 38 ocurre un hecho terrible que fue la anexión de Austria al Tercer Reich, y eso cambió totalmente la vida de toda la población judía en Viena. Quando no ato da anexação da Áustria ao Terceiro Reich, Viktor Frankl estava no Teatro Urânia. Ele havia sido convidado um dia antes, na noite anterior, para ministrar uma palestra aqui no Teatro Urânia. El día que Víctor estaba dando la conferencia en ese teatro, Hitler ingresó a Viena por este puente. El ejército venía por esta calle y por la calle del Prater. Subían las dos columnas del ejército y entraban con Hitler por este puente. Y pasaron por la puerta del Teatro Urânia. Ele estava ministrando essa palestra quando as tropas começaram a marchar e todos eram convidados, forçados a saírem de suas casas, a saírem dos comércios para saudar Hitler que passava com as suas tropas. E um soldado entra no Teatro Urânia e ele começa a dar a aula olhando nos olhos do soldado. Él tenía claro que no le iban a interrumpir la conferencia, que él tenía que terminarla. Por eso él se paró así como estamos y terminó dando los 20 minutos de conferencia mirándolo al oficial. Depois de 20 minutos, Viktor Frankl termina o seu raciocínio. Cuando terminó, el oficial se cuadró, se dio media vuelta y se fue. Y él siguió dando su conferencia. Cuando salió, ya había pasado el Führer. Y él volvió caminando a su casa, temblando porque se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no? ¡Qué locura! Y ahí se encontró a su madre llorando porque a la madre sí la habían sacado a la calle a saludar al Führer.
Cuando los nazis anexan Austria, entran en vigencia en Austria las leyes de Nuremberg, que eran leyes que fueron emitidas en 1935 para Alemania. Como Austria pasó a ser parte, queda bajo la misma ley. Esas leyes eran las que le negaban a los judíos la condición de ciudadano, de modo tal que no tenían derecho a nada. Dentro de esas leyes de Nuremberg está la ley de identificación, por lo cual no podía quedar duda de quién era judío y quién no. No podía quedar duda. Nosotros lo que sabemos es la estrella de David. Bueno, la estrella de David. Pero además, a todos los hombres judíos les obligaron a cambiarse el segundo nombre. Víctor se llamaba Víctor Emil Frankl. Todos los hombres judíos por segundo nombre tenían que llamarse Israel. De modo tal que Víctor pasó a ser Víctor Israel Frankl. Y todas las mujeres judías tuvieron que cambiar su segundo nombre por Sara. No tenía que quedar duda alguna de quién era judío y quién no. Esto tenía que quedar clarísimo. Nós estamos na frente do Rio Danúbio. O Rio Danúbio corta Viena e divide basicamente Viena em 2 distritos. O primeiro distrito, que é exatamente onde nós estamos, e alguns metros daqui o segundo distrito, que é o distrito de Leopoldstadt. Distrito esse que era povoado pela comunidade judaica. Boa parte dos judeus residiam no segundo distrito de Viena. Também Viktor Frankl morava no segundo distrito de Viena. Este distrito fue creado para que se asentaran los judíos, Leopoldstadt. Y para la sociedad vienesa, que estaba del otro lado, sí, esto era como una isla desagradable, como un lugar, porque el cheiro de los judíos es desagradable, decían. E pejorativamente eles chamavam essa ilha de Ilha de Alho, fazendo uma alusão ao cheiro do judeu. Exacto. Este era propiamente el barrio de Víctor, por esta casa, y venía permanentemente. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de Zerninggasse? ¿No? Bueno, aquí está. Segundo distrito de Leopoldstadt, Zerninggasse. Zerninggasse, número 6, segundo distrito de Viena. É aqui que nasceu e viveu até 1942 Viktor Emil Frankl. Aqui é o interior da Zerninggasse 6. Viktor Frankl morava no apartamento 25, um destes. Foi neste local que ele nasceu, ficou até 42. Foi aqui que moraram os seus pais, e é desta casa que Viktor Frankl sai para nunca mais voltar como um homem casado, como um homem livre, pois algo dentro de Viktor Frankl permaneceu depois por muitos anos aprisionado. En el caso del ejercicio de la profesión también se limitó, no se podía ejercer la profesión. Los médicos, a él el título de médico se lo sacaron y le dio un título de especialista, que es como de un técnico, digamos. Pero los médicos judíos solo podían atender pacientes judíos. Y los pacientes judíos solo podían
Los pacientes judíos solo podían ir a médicos judíos. Acá donde se casaron los papás, el 24 de febrero de 1901. Acá empieza la historia de Víctor. Esta fue la única sinagoga que no fue destruida por los nazis, porque no se dieron cuenta que había una sinagoga. Si no, la hubieran destruido también, ¿no? Pasó desapercibida, por eso esa noche de los cristales rotos, donde destruyen todas las sinagogas, esta fue la única que no fue destruida. Há um grande impasse na vida de Viktor Frankl. Sair de Viena ou não? Ele tinha um visto americano. Como professor, como médico, ele havia recebido um visto americano e ele poderia sair de Viena, fugir da perseguição e desenvolver toda a logoterapia longe da Áustria e longe da guerra que aqui estava sendo travada. Mas, ao mesmo tempo, ele não sabia se essa era a atitude mais sensata, porque aqui em Viena ele tinha os seus pais, Gabriel, Elsa, y Viktor Frankl encontra-se nesse impasse. Los médicos que formaban parte del hospital de la comunidad judía, el Rothschild, los médicos, los enfermeros y el personal de maestranza, iban a ser los últimos en ser deportados, porque alguien tenía que atender a los judíos. Y la familia de esas personas también. Por eso Víctor sabía que mientras él fuera jefe de neurología del hospital, ni él ni sus padres iban a ser deportados. Ahora, si él se iba, sus padres inmediatamente iban a ir a la cámara de gas. Pouco tempo depois, Viktor Frankl saiu para dar um passeio. Necessitava estar consigo mesmo, em contato com o seu ser mais profundo para tomar sua decisão. E ele narra o seguinte: e, como disse, eu não sabia o que fazer. Assim, pois, com minha pasta, cobri a estrela amarela que tinha que usar em meu casaco e sentei-me uma noite na maior catedral do centro de Viena. Havia um concerto de órgão e pensei: senta-te, escuta música e considera toda a pergunta. Descansa, Viktor, pois estás muito distraído. Somente contempla e medita longe da agitação de Viena. Então, eu me perguntei a mim mesmo o que fazer. Devia eu sacrificar minha família pelo bem da causa a qual havia dedicado minha vida, ou devia sacrificar esta causa pelo bem de meus pais? Quando a gente se confronta com esta classe de perguntas, anseia uma resposta do céu. Eu deixei a catedral e fui para casa. Ali, sobre o aparelho de rádio, havia um pedaço de mármore. Perguntei ao meu pai o que era isso. Ele era um judeu piedoso e o pegara no lugar onde havia a maior sinagoga de Viena. Esta pedra foi parte das tábuas que continham os 10 mandamentos. A pedra tinha gravado em dourado uma letra em hebreu. Meu pai me disse que a letra aparecia somente num dos mandamentos, no 4º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, e tu estarás na terra prometida. Depois disso,
decidi permanecer na Áustria e deixar que meu visto americano caducasse. Neste espaço ficava a sinagoga. Em 38 foi incendiada, ficou em escombros. Foi desta sinagoga que o pai de Frankl retirou aquele pedaço de mármore no qual estava talhado um dos mandamentos da lei de Deus. En ese interín se casa con Tilly, su primera esposa. Tilly queda embarazada, pero los nazis no permitían que las judías tuvieran hijos. Es más, una judía embarazada era considerada una alta traición al Tercer Reich. El intento por ensuciar la sangre aria. De modo tal que la mujer judía embarazada era deportada a los campos para que muera trabajando y aborte espontáneamente trabajando. Una de las grandes penas de Víctor, tanto que en el año 1955 Víctor escribe un libro y se lo dedica a ese niño que aún no ha nacido. Así lo dedica. Un niño que aún no ha nacido. Harry o Marion. Este é o Liceu, colégio em que estudou Viktor Frankl. Por aqui passaram tantos outros, como Freud, Adler. O próprio pai de Viktor Frankl estudou no colégio secundário. Nesse colégio, Viktor Frankl começou a sonhar de fato com a medicina. Por eso esa puerta era una ilusión para Víctor, ¿no? Después, lamentablemente, en el 42, en esa misma puerta tuvieron que ingresar los judíos que eran reunidos en este lugar para ser deportados a los campos, ¿no? Así que, digamos que 2 veces significativa, ¿no? La puerta de Kleine-Sperrklasse número 2. Por essa porta, Viktor Frankl passou, poderíamos dizer, 2 vezes. Uma primeira, ao se tornar aluno do Liceu, e uma segunda vez, ao se tornar prisioneiro dos campos de concentração. Antes, todo esto estaba empedrado, que era lo habitual, digamos, lo histórico, digamos, todo el suelo era empedrado, irregular. Y cuando uno caminaba toda esta calle hasta acá, sentía la vibración de tanta gente que vino caminando con su bolsito de 10 kilos, pensando que los iban a llevar a un lugar mejor. Eles eram trazidos exatamente por essa rua, centenas de milhares de judeus. Era possível, inclusive, sentir as pegadas, os passos deles. O chão, a terra tremia. Tamanha era a quantidade de judeus que por dias e dias se dirigia até o Liceu. Cientos de miles que vinieron caminando por esta dirección y entraron por esa puerta, ¿no? Con ilusión, porque les decían que iban a ir a un lugar, ya les digo, donde nadie los iba a sacar nunca más de ahí. No, que no lleven nada, porque ellos le iban a dar todo lo que necesitaban, que solo trajeran lo de valor. Num primeiro momento, por essa porta, passa o jovem Viktor Frankl, que sonhava em se tornar um grande médico, e aqui começa o seu caminho rumo à medicina. E num outro momento, já adulto, por essa porta sai Viktor Frankl, agora como um prisioneiro dos campos de concentração. Víctor está
en Terezín desde el septiembre del 42 hasta octubre del 44. Durante el día podían llegar a cruzarse los esposos con sus esposas. Van a ver porque es una ciudad, Terezín, es distinto. Esa es la única ventaja que tenían. Pero estaban obligados a trabajos forzosos, con um régimen salvaje, não? O pai dele estava muito enfraquecido, porque estava já subdesnutrido, e o pai dele havia pego uma forte pneumonia, que já havia tomado os 2 pulmões. E Viktor Frankl consegue, de algum modo, encontrar uma ampola de morfina em algum lugar desse gueto de Terezín, e à noite, sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja, ele consegue encontrar o seu pai, que já estava numa fase terminal, e Viktor Frankl olha nos olhos do pai, e o pai uma vez mais vai repetir essa sentença: meu filho, como Deus quer que assim seja feito. Naquela mesma noite o pai falece, mas Viktor Frankl de algum modo consegue cumprir com aquilo que a lei de Deus havia lhe convocado. Perdidos no metrô da Polônia. Não sabemos a linha, não sabemos a língua, não temos a moeda. Imagine-se a seguinte situação: o transporte de 1.500 pessoas está a caminho há alguns dias e noites. Em cada vagão do trem estiram 80 pessoas sobre as suas bagagens, seus últimos haveres. As mochilas, bolsas empilhadas impedem quase toda a visão pela janela, deixando livre apenas um último vão na parte superior. Lá fora se divisa o primeiro clarão da aurora. Todos achávamos que o transporte se dirigia para alguma fábrica de armamento, mas aparentemente o trem para, em algum lugar no meio da linha. Ninguém sabe ao certo se ainda estamos na Silésia ou já na Polônia. O apito estridente da locomotiva causa arrepios, ecoando como um grito de socorro ante o pressentimento daquela massa de gente personificada pela máquina e por esta conduzida rumo a uma grande desgraça. O trem começa a manobrar à frente a uma grande estação. De repente, do amontoado de gente, esperando ansiosamente no vagão, surge um grito: olha a tabuleta, Auschwitz! Naquele momento não houve coração que não se abalasse. Todos sabiam o que significava Auschwitz. Esse nome suscitava imagens confusas, mas horripilantes, de câmaras de gás, fornos crematórios, execuções em massa. O trem avança lentamente, como que hesitando, como se quisesse dar, aos poucos, a má notícia, a sua desgraçada carga humana. Auschwitz. Víctor, al entrar a Auschwitz, había lo que se llama una primera selección. Es decir, en fila de a uno, y un oficial nazi, solo por el aspecto, decidía el destino del prisionero. El día que llegó Víctor a Auschwitz, la selección la hacía nada más ni nada menos que el doctor Josef Mengele, uno de los más salvajes nazis que hubieron en los campos, ¿verdad? Y había 3 condiciones posibles: apto para el trabajo. El que era apto para el trabajo iba para un lado, era derivado a las barracas. El que no era apto para el trabajo, ese era derivado para el otro lado, camino directo a la cámara de gas. Y tercero, el que era apto para experimentos científicos. Lo que les digo ahora no es una manera de decir. ¿Qué pasa si a una mujer embarazada le inyectamos gasoil? A ver qué pasa con el gasoil. Hoy se murió. Bah.
Y así eran los experimentos, ¿eh? Eran una cosa que hoy diríamos, pero absurdo. Bueno, entonces Víctor llega a Auschwitz y pasa por esa selección. Pasa la selección, los compañeros de barracas, lo primero que le dicen, vos vas a ser el primero en ir a la cámara de gas, porque por su contextura física, ya les digo, era como yo, más o menos, no era grandote así como él, no. Le dijeron, vos vas a ser el primero en ir a la cámara de gas. Esa noche, él en Auschwitz, su primera noche, él no encuentra a un camarada que había venido con él en el transporte y pregunta al famoso capo. En los campos estaban los capos. Los capos eran prisioneros que los nazis elegían y que eran como su ojo dentro de las barracas. El que luego contaba todo lo que pasaba. Y eran terribles, peores que los nazis. Entonces le pregunta a un capo sobre su camarada. El camarada lo lleva a la ventana y le dice, ahí está, señalándolo el humo que salía por las chimeneas. Dice Víctor que esa noche él no pudo dormir pensando cómo salir de ahí adentro. Y reconoció que había solamente 3 posibilidades. Como humo por las chimeneas, que era una manera de salir del campo, arrojándose contra las alambradas electrificadas, que era la manera de suicidio que había en Auschwitz, o sobreviviendo. Salir como humo no era una opción, no lo iba a decidir él, de modo tal que le quedaban 2. Tirarse contra las alambradas ou sobreviver. Deitado, ele vai colocar uma mão sobre o seu peito, com a outra ele irá apertar esta que deita sobre o peito e ele irá fazer um firme compromisso consigo mesmo. I will not run into this wire. I promise from one hand to the other hand that I will survive, I will get away. Y dice que esa noche se prometió a sí mismo nunca, jamás tirarse contra las alambradas del campo. This house here is 120 years old. I like this. This is old Viennese house. It is really nice to be here, to work here. So, please, if you. So also here, please come closer. This don't make too many pictures. It looks chaotic. Please come closer. You see still a lot of my books, a lot of books of Dr. Wallnöfer. This is Dr. Wallnöfer, and this may be interesting to you. This is also barbed wire from Auschwitz. Whoa. So which I found there, so this was a long time ago. And I brought one for me, I brought one for Viktor Frankl, and the one you found in the Frankl home, nobody knew, but when he died, Ellie found it and it was turned into a heart, you know. My father took this picture in 1992, and yes, this is a lot of, how should I say, chaos here. You have my treasure box. This is also some old books of Viktor Frankl, and I collected many of them, you know, all these first editions. You see, this is a gift from Ellie, statue of responsibility. So Ellie was very kind to give this to me.
Frankel. Era baixinho. É que o Haraldo é muito grande também, né? Analia, thank you very much. Obrigado. Thank you. You're very welcome. Just close the window because of a lot of noise here. Okay. People gardening in the morning. So, being a medical student at that time, which I was very fond of, brought me from the city of Graz to Vienna, and I found a very, very little flat. The flat was smaller than this room, only 12 square meters. So I chose to take this flat because it was near to the hospital and to university, and it had no shower. So it was common in that time that people went to sort of saunas to get showers or to have a little bath of sauna, steam bath. And I went there and asked, I'm not able to afford your price for the sauna because it was expensive, but I give you some shilling at that time. Would you let me shower in your showering room? I said, okay, a nice guy, older man, Mr. Pokorny. And he said, you poor student, just go in there. You don't have to pay. Go on, come on showering. And one day he detected that I was studying medicine, interested in psychiatry, psychology, and so on. And he said, do you know, Professor Frankl is also guest in my sauna. And I said, Frankl, Viktor Frankl. Yes, I have heard that name once, but I am ashamed today. And then I waited for almost 1 year, said I could not go down to disturb him, this famous man. I read his books and I thought about him. And on 30th of January 1987, I went down. He came here every Friday at 12 noon. On the point, on the minute. And I saw a little man just with a shirt and getting off his clothes, and I went there and said, it should be Viktor Frankl. I went there and said, excuse me, my name is Harald Mori, I'm a medical student. Are you Professor Frankl? Yes, didn't know him. And he said, yes, why? And he was really not fond of that. And I said, yes, I'm studying medicine and I'm here and I would like to ask you some questions if you allow me. And he looked at me and said, yes, okay, come with me. And it took me about 30 seconds to get off all my clothes. And I followed him into the sauna. And so to say, like Frankl said when he met Sigmund Freud in the Berggasse, he said, I followed him. And I became a follower of Sigmund Freud. So I followed Viktor Frankl in the sauna. So I became a follower of Viktor Frankl. Frankl salió de la universidad y delante suyo iba caminando un señor, un idoso. Frankl intuyó que podía ser el profesor Freud. Con timidez dijo, lo voy a seguir hasta la esquina de la calle Bergasse. Si en la calle Bergasse dobla, posiblemente sea Freud. Lo siguió el recorrido que hicimos nosotros hasta esta esquina y ese señor dobló. Dijo, debe ser Freud. Lo voy a seguir. Si se detiene en el número 19 de la calle Bergasse, es Freud. Dobló por la calle Bergasse y lo siguió hasta el número 19. Cuando este señor se detiene en el número 19 y pone la llave para abrir la puerta, no tuvo dudas, es el Dr. Freud. Se apuró el paso, lo intercepta y le pregunta, ¿usted es el profesor Freud? Freud dice que lo miró de arriba abajo y le dijo, sí. Víctor, con pudor, le dijo, mi nombre es Viktor Emil Frankl, pensando que Freud iba a decir, ¿y usted quién es? ¿Quién lo conoce? Dice que Freud lo miró fijamente y le dijo, Viktor Emil Frankl, Cerningasse 6, Interior 25, Segundo Distrito, Leopoldstadt, Viena. Conocía de memoria su dirección postal por las tantas cartas que Frankl ya le había enviado, ¿no? Dice que eso significó que se relajaron los dos, estuvieron charlando un rato, mantuvieron la correspondencia epistolar, pero que él ya en ese momento tuvo una pena muy grande. Le hubiera gustado conocerlo mucho antes. Siguió admirándolo, pero bueno, lamentablemente él decía
la deportación significó que todo el archivo que él tenía con las cartas de Freud fueron destruidas por la Gestapo, ¿no? Imagínense ustedes lo que serían hoy si tuviéramos esas cartas del diálogo entre Frankl y Freud, ¿no? Sería una barbaridad, una riqueza enorme, ¿no? If you go to Prague, beside the city hall, the old city hall, Rathaus, you find a statue of Rabbi Löw. You know the story of Rabbi Löw? Yeah. No. Rabbi Löw was a rabbi in about 16 somewhere, don't know. And Rabbi Löw was that famous, sorry, that when he died in the old new synagogue, Altneue Synagogue of Prague, he had his chair. And when Rabbi Löw died, they built a second chair for the next rabbi because they said Rabbi Löw was so famous, was so powerful that nobody else should sit on his chair. And Frankl later said, and the same is with Sigmund Freud. Sigmund Freud is so famous, so powerful, has had so much influence. Nobody should sit on the seat of Sigmund Freud. Sigmund Freud afirmou em certa ocasião: imaginemos que alguém coloca determinado grupo de pessoas bastante diversificado numa mesma e uniforme situação de fome. Com o argumento da necessidade imperativa da fome, todas as diferenças individuais ficarão apagadas e, em seu lugar, aparecerá a expressão uniforme da mesma necessidade não satisfeita. Graças a Deus, Sigmund Freud não precisou conhecer os campos de concentração do lado de dentro. Seus objetos de estudo deitavam sobre nobres divãs de pelúcia desenhados no estilo da cultura vitoriana e não na imundície de Auschwitz. Lá, as diferenças individuais não se apagaram, mas, ao contrário, as pessoas ficaram mais diferenciadas. Os indivíduos retiraram suas máscaras, tanto os porcos como os santos. You see, there is the list of the new came prisoners who were registered in Auschwitz on 29th of May 1941. They were deported from Warsaw, and here we have the numbers given to prisoners. So 16670, Kolberaivo, date of birth, place of birth,
and Priester, so there was the registry office in the camp, and there is the part of the Gestapo, the camps, the political division, and they prepared certificates of the death of prisoners of Auschwitz. But please notice that in those documents there is no information that they died in Nazi concentration camp. Here there is no prisoner number. There is following number of document issued day by day. Here we have information about the date of death and place of death. Auschwitz Kasernenstraße, Oświęcim, Auschwitz Military Barrack Street. This is the official address of the camp. Okay. And here we have Todesursache, the reason of the death. Totally false, of course, totally fake. Because prisoners who worked as clerks in the registry office, they used the list with names of illnesses in German or in Latin to put random in this part of the document. So here we have the problem with heart. Cuando él hablaba de dos clases de personas, los decentes y los indecentes, y cuando decía santos y puercos, él siempre aclaraba, puedo usar la palabra santos desde que conozco la historia de Maximiliano Kolbe. Sempre lo aclarava. Agora, nessa questão da oferta, ele chegou a fazer isso em vida, né? Ele diz que quando ele percebe que a chance dele sair com vida é quase nula, ele oferta a vida dele para que Deus poupe a esposa e a mãe. Ele fala, mas Deus não aceitou a minha oferta. Ele fez essa oferta em vida. In the concentration camp you also found all types of characters. You found people who were okay, people who were supportive, people who were correct, and you found criminals also in the comrades, and you found which people did not like to hear. You found somehow bad people who were as bad as the SS was. In der Jugendzeit war mit einem sehr nihilistischen Menschenbild konfrontiert. Das war eigentlich der Punkt. Sowohl im Gymnasium als auch durch seine Beziehung zu Freud war er mit einem Menschenbild konfrontiert, das, wo der Mensch nichts als ist. Also sozusagen entweder nichts wie ein besserer Computer oder nichts wie ein nackter Affe. Also immer eine Art Abwertung des Menschlichen, nur auf Triebe und nur auf das, wo der Mensch erzogen worden ist und wie erzogen worden ist. Also immer eine Abwertung. Und das hat ihn eine Zeit lang sehr gequält. Ne? Und aus diesen eigenen Erfahrungen heraus, dass das etwas Destruktives ist, hat er sich eben selbst herausgezogen, indem er gesagt hat, muss falsch sein. Das ist ein grundfalsches Menschenbild. Dass der Mensch ist mehr als all das, was man ihm da unterstellt hat. Und so kam er eigentlich auf das spezifisch Humane, auf die geistige Dimension. Also aus seiner Frustration, dass dem Menschen eben diese Geistigkeit abgesprochen wurde und der Mensch auf ein tierisches Niveau reduziert wurde, sowohl von seinen Professoren im Gymnasium, also besonders auch von Freud. Aufgrund dessen hat er in einer Art Rebellion dann sein würdigeres Menschenbild entwickelt und eben dem Menschen diese geistige Dimension und diese Geistbegabung zugesprochen, die die Würde und den Wert des Menschen ausmachen, bedingungslos.
que eu entro, eu acho que é a igreja mais linda que eu já entrei na minha vida. Nesse momento, essa foi a escolhida. É a mais linda que eu entrei em toda a minha vida. No campo de concentração, tudo te convida a um rebaixamento. Um rebaixamento anímico, um rebaixamento físico. Te convida também a um rebaixamento espiritual. Não que isso tudo precise obrigatoriamente ser vivido desse modo, mas tudo te convida para um movimento de baixo, para uma perda de liberdade, para uma vivência mais animalesca, uma vivência assim, mais basilar. A preocupação é a preocupação com a sobrevivência. A sobrevivência passa pela vivência mais pulsional, a fome, o frio, a sede. Numa cidade como essa, tudo te convida, de algum modo, à liberdade. A estética te convida a olhar para o alto, as catedrais te colocam num movimento de elevação, uma elevação espiritual, uma elevação anímica. Tudo te convida à expansão. Tem um cheiro de sangue naquelas paredes, naquele espaço. Imaginar o desespero daquelas pessoas que entravam lá enganadas, né? A elas era dito que tomariam um banho e depois seriam conduzidas a um outro lugar. Desespero delas quando aquelas pastilhas começam a cair, quando as portas se fecham, quando o gás começa a sufocá-las. Crianças, mulheres, idosos, famílias. Talvez corriam, gritavam, se abraçavam, mas assim, parece que ainda hoje dá para ouvir o grito de desespero, um grito de ajuda, um grito de socorro. In the concentration camps, especially in Auschwitz, you know, when people arrived, people were brought to what was called the so-called Brausebad. Brause means the shower. So, and of course, they made the same when they forced people to go into the gas chambers. They said, now you go in here, you find the same installations of Brause, but what came out was not water, it was gas.
Después de que están todos muertos, hay una pequeña puertita a los hornos. Y de los hornos salen vagones con las cenizas, que muchas las usaban para fertilizar los campos. La ceniza de los cuerpos las usaban como fertilizante. Usaban todo. La ceniza como fertilizante, el cabello, particularmente el de las mujeres, que suele ser más sedoso y más fino, lo usaban para hacer los cuellos de los uniformes de los oficiales, porque queda como seda el tejido. La grasa, famoso para hacer jabón, la grasa de los cuerpos para hacer jabón. Antes le sacaban todas las prótesis, los dientes de oro, todo le sacaban. Las cámaras de gas tienen en el techo unos agujeros, va a explicar la guía, por donde los encerraban y por ahí tiraban el gas. El gas eran pastillas que al caer al piso caliente se empiezan a emanar gas y más o menos en 15 minutos están todos muertos. No sé de qué manera él hizo un cálculo en ese momento de cuáles eran las probabilidades estadísticas que tenía para sobrevivir. No sé de qué manera hizo un cálculo estadístico, como si les dijera que la probabilidad de sobrevivir era 20 a 80. 80% que no y 20% que sí, una cosa así. Decía a sí mismo, mientras estés vivo, vas a vivir como si las oportunidades de sobrevivir fueran del 100%. Viktor Frankl estava naquele momento se decidindo pela vida, apesar dos pesares. Sim à vida, apesar de tudo. Nein, hat die Logotherapie schon in den 1930er Jahren entwickelt. Hat auch da schon sein erstes Buch, die ärztliche Seelsorge, geschrieben, als Buchmanuskript.
Ne? Und hat sogar versucht, dieses Manuskript noch zu retten. Er hat es mitgenommen ins Lager. Es war eingenäht, versteckt in einem Mantel eingenäht, im Futter drin eingenäht. Aber natürlich, er musste den Mantel gleich hinwerfen. So, es war verloren, es war eigentlich verloren, dieses Buch, Manuskript. Estando en Terezín, en octubre del 44, a Víctor aparece en la lista de los que van a ser deportados a Auschwitz. Tilly, cuando ella ve en la lista que Víctor va a ser derivado a Auschwitz, le pide a los oficiales que por favor la incluyan en el mismo transporte. Ella no quería separarse de Víctor. En ese tren que los lleva de Terezín a Auschwitz es donde ellos comparten una promesa. A él le sacan el manuscrito que tenía y se lo rompen. Tilly le pide que le prometa que sobrevivirá al campo para volver a Viena y escribir ese libro. Y él le pide que sobreviva al campo para volver a Viena y ser su primera lectora. Le pide que por favor haga todo lo que sea necesario para sobrevivir. Lo que no sabía ella es que al llegar a Auschwitz eran separados hombres y mujeres. E numa noite, ele percebe que está sendo tomado por uma forte febre. Nesse momento, Viktor Frankl pesava em torno de 40 quilos, já estava todo carcomido, já estava desnutrido, fraco, e ele percebe que ele começa a entrar num delírio, e ele, como médico, diz que é certo que se ele dorme, morre. E nesse momento, Viktor Frankl se decide por ficar acordado. Um companheiro seu havia lhe presenteado com um pedaço de papel que contrabandeou de algum lugar do campo e com um pedaço de carvão com o qual Viktor Frankl poderia rabiscar alguns dizeres nesse papel. E ele diz que nessa noite dramática ele começa a reescrever o seu manuscrito perdido. Also die wichtigsten Punkte, die er in dem verlorenen Manuskript drin hatte, also im Gedanken, falls er überleben würde und falls er das Buch nochmal schreiben könnte, dass er einen Anhaltspunkt hätte. Ne? Und er hat immer gesagt, dieser Gedanke, dass er doch vielleicht noch einmal sein Werk publizieren könnte, nicht um seiner selbst willen, aber um diese guten Ideen an die Menschen heranzubringen. Dieser Gedanke hat ihm buchstäblich das Leben gerettet, weil das hat ihn so einen Lebenswillen eingehaucht in dieser Niederschrift dieses Stenogramms, dass er mit puren Lebenswillen sozusagen noch einmal diesen Typhuserkrankung überlebt hat. Estava profundamente desejoso de encontrar a sua esposa, Tilly. Y Tilly es derivada a distintos lugares, terminando en Bergen-Belsen, que es uno de los campos bastante salvajes de mujeres. Ya por entonces el ejército alemán empieza a perder la guerra contra los rusos. Y los rusos, que los alemanes los habían llevado prácticamente hasta San Petersburgo. Los alemanes habían avanzado muchísimo en Rusia, hasta que los toma el invierno. El frío, el barro, la nieve, la no provisión de alimentos, se le congelaba el combustible de los camiones. No estaban preparados para eso. Entonces empiezan a perder y los rusos empiezan a avanzar. Entonces los alemanes tienen que empezar a retroceder. Pero no solamente tienen que retroceder las filas del ejército, también tienen que empezar a desmantelar los campos de concentración que habían armado ya en el territorio que habían ganado.
entre ellos Auschwitz. Tienen que empezar a desmantelar Auschwitz. Entonces ahí empiezan a destruir Auschwitz y a los prisioneros a derivarlos a Alemania, a Dachau. Algunos vienen caminando, literalmente tuvieron que ir caminando desde Auschwitz hasta Múnich, caminando. Em 1945, Viktor Frankl é liberto dos campos de concentração. Alguns meses depois, ele consegue uma autorização para vir a Viena. E, muito possivelmente, esse é um dos primeiros lugares que Viktor Frankl vem. A sua casa. Zerningasse, número 6, segundo distrito de Viena. E ele vai relatar de forma dramática como que é esta experiência de vazio, essa experiência de morte. Ele diz que chega até a sua casa, bate na porta, imaginando que iria encontrar aqueles que durante tanto tempo ele sonhou reencontrar. Ele bate a porta e, como vai dizer Viktor Frankl, quem lhe abre a porta não é aquela pessoa que você gostaria de ver. Aquelas pessoas você nunca mais tornará a vê-las. Tudo perdeu peso e importância. No fundo, não tenho casa, nem tenho pátria, não consigo criar raízes. Acho que já não vou viver muito tempo. Só tenho o sentimento de que não tenho nada para procurar. Nunca fui digno de Chile. Já sabia disso. Agora sei mais. O mundo tão pouco era digno dela. Com meu mau pressentimento, folheio os salmos e leio: espera no Senhor. Anima-te. Espera, pois, no Senhor, ó minha alma. Chile não estava à minha espera. Y ahí es donde él mismo se plantea, un hombre que no tiene a quien amar, un hombre que no tiene qué hacer en la vida, un hombre que no tiene en dónde vivir, ni para qué hacerlo. Also das ist erzählt worden, aber das glaube ich nicht, dass er wirklich gedacht hat, sich umzubringen. Das ist erzählt worden, aber das ist untypisch für ihn. Also so wie er es mir gesagt hat, war er gegen Suizid eingestellt, weil grundsätzlich hätte auch im Lager schon in Zaun laufen können, der war elektrisch geladen. Ja. Und also warum sollte er gerade, wenn er überlebt hat, eigentlich das tun? He was a human being. He lost five to six people who were murdered, including his unborn child, the unborn child of Tilly. He was only a human being. And of course he had a power, and he developed really
an energy that is so precious and so encouraging for all of us. Unmittelbar nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager da saß er einmal noch in Deutschland am Ufer der Isar und hat so in den Fluss geschaut und hat sich gesagt, also mein altes Leben ist gestorben. Ich kann so sagen, das alte Leben nicht mehr fortsetzen. Das ist im Lager gestorben. Aber mir ist diese ungeheure Gnade geschenkt worden, dass ich ein zweites Leben noch einmal leben darf. Es inevitable que cuando uno conoce las historias, mucho más inevitable cuando uno pasa por Auschwitz o por Dachau, que a uno le quede como vivencia la angustia, que uno se quede con la parálisis que significa no superar el horror y el espanto. Uno se queda con una presión en el pecho. Hay gente que no quiere venir a los campos por evitar eso, o gente que a mitad de la visita se retira. Lo comprendo, pero yo creo que reconocer el sentido de lo que uno puede ver en Auschwitz, qué sentido tiene que siga existiendo un Dachau abierto al público, es que comprendamos que no son testimonios del horror. Todo lo contrario, son testimonios del amor. Como puede ser del amor, ¿sí? Del amor que hubo entre camaradas para que ayudar al camarada para que sobreviva. Del amor que me alentaba a seguir vivo, pensando en que alguien me esperaba. Del amor a Dios, que aunque estaba en silencio, uno lo sentía presente, el amor a la vida. Es el testimonio de la victoria del hombre sobre el espanto, Auschwitz. Tanto espanto no fue suficiente para doblegar a la persona. Hubieron muchos muertos, pero hubieron muchos sobrevivientes. Incluso los muertos, como dice Frankl, son los de más valor, porque le pusieron el cuerpo a la situación. Y no se doblegaron. Si yo me quedo con el daño que me hiciste, no supero el rencor, no supero la angustia, aunque esté cicatrizado. Es como que metiera el dedo y hurgara. Ahora, si me quedo con la cicatriz y lo que significa, me quedo con aquello que Frankl hablaba, la victoria ante el sufrimiento. No es que no me dolió, no es que no me acuerdo de ese dolor, no es que no maldigo la circunstancia de haberlo vivido, pero por sobre eso está el hecho de que aquí estoy. War ich zufällig in Wien, wie Frankl total erblindet ist. Und ich habe ihn dann in der Klinik besucht und ich war richtig verlegen. Ich wusste gar nicht, was sagt man zu jemandem, der gerade erblindet ist. Ne? Und da stand ich so im Zimmer und Frankl sagt zu mir, ach Frau Lukas, jetzt machen Sie nicht so ein Gesicht, dabei hat er mich gar nicht gesehen. Ne? Aber er hat das sofort gespürt, meine Verlegenheit gespürt. Jetzt machen Sie nicht so ein Gesicht. Und dann sagt er, schauen Sie, Frau Lukas, wenn man so viele Jahrzehnte wie ich sehen hat können, ne? und sehen hat können, so vieles von der Welt sehen hat können, meine Tochter, meine Enkel sehen hat können, ne? Dann hat man nur Grund zur Dankbarkeit, nur Grund zur Dankbarkeit. Es gibt viele Menschen, die von Geburt aus blind sind oder in jungen Jahren erblinden. Und ich habe so lange sehen können, so viel von der Welt und meine Familie sehen können. Mein Herz ist voller Dankbarkeit. Nossa geração é realista, porque chegamos a conhecer o ser humano como ele de fato é. Afinal, ele é aquele ser que inventou as câmeras de gás de Auschwitz.
mas ele é também aquele ser que entrou nas câmeras de gás, de cabeça erguida, e tendo nos lábios o Pai Nosso, ou um Shema Israel. Don't fall asleep. Don't fall asleep tonight. Please come, let me show you the other side. Please come, you just have no place to hide. Please just don't fall asleep. Please just don't fall asleep tonight. It's time to go to pack your things, to seek delight, to hit the end, to bury it all, to lose it all. Did this ever have a meaning? It's time to go to pack your things, to seek delight, to hit the end, to bury it all, to lose it all. Did this ever have a meaning? It's time to go to pack your things, to seek delight, to hit the end, to bury it all, to lose it all. Did this ever have a meaning? It's time to go to pack your things, to seek delight, to hit the end, to bury it all, to lose it all. Did this ever have a meaning? Don't fall asleep. Don't fall asleep. Survive. Survive. Olá, quero agradecer a todos que chegaram até aqui e assistiram ao nosso original. Esperamos que a história de Frankl tenha inspirado você a encontrar propósito em sua vida. Agora, eu quero convidar você para fazer parte de uma missão grandiosa e nos ajudar a contar mais histórias que iluminam, como essa que você acabou de assistir. Hoje, a Lumini é a única plataforma que tem coragem de fazer um filme igual a esse. Pense por um segundo em tudo que você assiste todos os dias. Esses conteúdos acrescentam algo de valor ou simplesmente distraem você do que importa? Provavelmente a resposta não é boa, mas não se culpe. Sabemos como é difícil encontrar um lugar seguro com conteúdos interessantes que aproxima você do que é bom, belo e verdadeiro. A Lumini existe para mudar isso, para levar até você a beleza que tanto falamos, a bondade que tanto desejamos e a verdade que tanto precisamos. É assim, com as histórias que contamos e que ainda vamos contar,
uma a uma. Elas influenciam nossa visão de mundo, inspiram nossas vidas e nos lembram da beleza que pode ser encontrada em cada canto. No entanto, nossa missão requer mais do que palavras, ela exige ação. Juntos, e apenas juntos, poderemos construir uma nova cultura que dure para sempre. E vamos fazer isso contando mais histórias que iluminam. Com esse filme, já foram lançados 4 originais esse ano, e nos próximos meses a ideia é expandir ainda mais essa marca. Em dezembro, vamos fazer algo inédito. Somos os primeiros a fazer um documentário internacional sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, com cenas capturadas na França e nos Estados Unidos, e que foi realizado com colaboração do padre Paulo Ricardo. O documentário contará com entrevistas internacionais e apresentará um retrato inédito da vida dela, que é uma das maiores santas da história da Igreja. Além dessa produção, iremos apresentar uma nova série inédita, com direção de Juliano Casarré. A série é uma investigação sobre o fenômeno da santidade no Brasil, onde procuramos descobrir os traços e vivências dos santos brasileiros. Tudo isso é incrível, não é verdade? Nosso objetivo é fazer essas histórias chegarem na casa de milhões de brasileiros. E para alcançarmos isso, precisamos de uma pessoa. Você. Os heróis que fazem parte da Lumine tornam tudo isso possível. E pode ser que você pense que ajudar a criar e divulgar esses filmes seja complicado ou caro, mas acreditamos que todos devem ter a oportunidade de participar. Por isso temos uma oferta especial para que todos, sem exceção, possam entrar conosco nessa missão. A partir de agora, você pode nos ajudar a realizar esses filmes e fazer parte da Lumine por apenas 86 centavos por dia. Ao se inscrever agora, você vai nos ajudar a contar mais histórias como essa. Terá acesso ao nosso melhor plano e a todo o catálogo com centenas de filmes inéditos, temporadas de séries únicas, sucesso dos cinemas, programas infantis seguros, originais da Lumine e muito mais. Além de acesso a Smart TV, celular ou computador para assistir onde e quando quiser. Clique no link da descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code e assine a Lumine agora. Estamos aqui para criar histórias que iluminam e uma a uma vamos contá-las para o mundo. Até mais.